Galera, olha só, mais à frente aqui. Vamos tentar terminar então esse raciocínio comigo nesse último slide, beleza? A gente já está terminando, que é essa grande contradição que eu coloquei aqui. Segundo o censo de 2010, gente, o censo aqui eu trouxe de 2010, 11 anos depois, porque o censo que seria realizado em 2020 não foi realizado pela pandemia. E o censo que seria realizado em 2021 não foi realizado também porque houve um corte de verbas para o setor de pesquisas do censo, ok? Então não tem censo. Esse censo é muito importante para medir dados da população brasileira, mas não tem dinheiro, não houve repasse, então não teve. Por isso que eu peguei esse dado que é um pouco atrasado, tá? Mas dá um recorte da realidade do Brasil naquela época que ajuda a entender o Brasil hoje. Naquela época, em 2010, há 11 anos atrás, 15,6% da população vivia no campo. Destes, como a gente colocou, cerca de 28% estava em insegurança alimentar leve, 19% em moderada e grave, 27%. Muita gente. O país tem um potencial, segundo a Embrapa, para alimentar 800 milhões de pessoas, o equivalente a 10% da população mundial. E o Brasil, só o Brasil, tá? O Brasil é relativamente pequeno em termos de população, tem 213, arredondando, né, 210 milhões de habitantes, ou seja, o equivalente a 2,7% da população mundial. Então veja, nós temos apenas 2,7% da população mundial, ok? Mundial, tudo bem? E mesmo com esse 2,7% da população mundial, nós não produzimos alimentos para os moradores aqui do Brasil. Mesmo assim, cerca de 116 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar. Veja que é uma grande contradição estipulada, estabelecida por essa situação econômica que é envolvida em uma série de fatores, mas principalmente por conta da exportação, por conta da pandemia que gerou uma série de desemprego, tudo isso está intimamente relacionado. Aí a pergunta que eu faço para vocês agora, vindo aqui, ó, conversar com vocês todos agora. Vou até mudar a câmera aqui, ó. Vou aparecer inteirinho, bonitinho para vocês. Galera, qual é a possível intervenção para melhorar essa situação então? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Se esse tema de redação cair numa redação modelo Enem, como a gente faz para reverter o cenário de insegurança alimentar grave no Brasil? Lembra que uma proposta de intervenção visando a redução da insegurança alimentar grave no Brasil, no campo, por exemplo, né, que é o grande tema da discussão aqui, mas esse tema poderia ser também abrangente, falar de insegurança em geral, como é que a gente faz para reduzir? Lembrando que a redução tem que ser imediata, galera, tem que ser hoje, tem que ser agora, porque quem tem fome tem pressa, não pode ficar esperando. Então tem que ser medidas, pensa comigo, a curto prazo, não a médio e longo prazo, tem que ser a curto prazo. E aí, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Alguém sugere alguma coisa? Podem colocar nos comentários que ajuda demais também essa ideia. Vai pensando em alguma coisa também. E quem quiser treinar esse tema de redação, a gente disponibiliza para vocês esse tema de redação na nossa plataforma de correção de redação lá na Banca Enem. É só assinar e fazer o cadastro e assinar que você tem acesso e você consegue fazer também esse tema de redação. Uma das medidas possíveis, né, para você poder reverter esse cenário é tentar fazer uma mudança nas políticas públicas assistencialistas, que é uma coisa que está tentando ser feito agora, né? Acho que vocês estão por dentro desse Auxílio Brasil, desse auxílio emergencial. Emergencial não, porque emergencial já foi. Mas uma nova bolsa, né, que vai substituir o Bolsa Família. Inclusive, cogita-se que esse novo auxílio, esse Renda Brasil, seria de R$400. E aí? Emergencialmente, R$400 daria para fazer essa coisa? Seria uma medida. Reduziria drasticamente o índice. Mas, mesmo assim, não tiraria uma boa parte da população da miserabilidade. Então, essa medida aqui, Eduardo, ela não mitiga o problema. Por quê? Tendo em vista o Enem, tá? Eu não estou pensando na nossa vida, próximo do vizinho, etc, né? Mas estou pensando em Enem agora. Enem não funciona porque as pessoas, por si só, elas não fazem as coisas acontecer, né? Elas precisam de uma liderança. Então seria necessário, nesse caso, vou moldar mais ou menos a sua intervenção. Seria interessante que nós tivéssemos uma ONG, uma igreja, ou um grupo de pessoas liderados por uma liderança que fosse humanitária, que reunisse, fizesse uma campanha
e essa campanha mobilizasse uma grande quantidade de pessoas mensalmente para poder fazer a arrecadação de donativos, dinheiro e alimentos para poder levar esses alimentos às pessoas mais carentes. Aí sim a gente poderia imediatamente resolver grande parte desse problema. Mas a população por si só, ela não consegue. Em Enem, a gente não pode ficar falando a população vai fazer isso, a sociedade vai fazer isso. A gente tem que entender que é necessário uma liderança, uma ONG, que seja, uma igreja que seja, que faz isso também, tá? Então são medidas assim paliativas que a curto prazo resolvem o problema das pessoas que têm muita fome. E lembrando que se a gente for tratar da insegurança alimentar grave no campo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar que tem que ter o traslado desse alimento. Então, a gente precisa, por exemplo, da destinação de ônibus, de caminhões, de frotas, de empresas privadas para fazer o traslado desses alimentos para essas populações que também são carentes. Veja que as medidas, elas são emergenciais. Então, quando você for fazer o Enem e pensar numa proposta de intervenção para esse tema, essas medidas, elas precisam ser emergenciais, serem imediatas. Porque, de novo, quem tem fome tem pressa.